Olá, meus irmãos, que alegria iniciar mais uma semana juntos, aqui onde nós meditamos a palavra do Senhor. Quero desde já agradecer a sua presença aqui e pedir a você que se inscreva no nosso canal, nos siga também nas nossas outras redes sociais, né? Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, colocar aquele pontinho para dar mais relevância ao nosso vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais, nas suas redes como Instagram, Facebook. Você pode mandar inbox, mande no WhatsApp, mande no Telegram. Nos ajude a evangelizar, nos ajude a levar essa palavra o mais longe possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O evangelho de hoje está lá no capítulo 14 do evangelho de São Mateus, do 13 até o 21. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais do que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na selva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos aos céus, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que o distribuíram entre o povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, esse evangelho onde São Mateus replica como a primeira multiplicação dos pães, a narrativa inicia logo após a morte e a execução de São João Batista. Por isso que no início do texto se fala a essa notícia. A notícia que chegou aos ouvidos de Jesus foi que os discípulos que enterraram seu primo João Batista foram dizer-lhe que a sentença a ele
outrora dada, foi executada. Então, São João Batista foi martirizado pela palavra que anunciava. Vendo aquilo, Jesus decidiu sair daquele lugar e ir para um lugar mais deserto, levar os seus discípulos, como era costume dele. Mas a palavra diz que quando ele chegava sempre do outro lado da margem, procurando de alguma forma ficar a sós com os seus discípulos, uma numerosa multidão o seguia. E essa numerosa multidão que segue Jesus no deserto somos nós. Essa numerosa multidão somos cada um de nós, cristãos, batizados, que optamos por buscar o Senhor. E o deserto, este lugar difícil e inóspito, essa travessia, que no hebraico também significa passagem ou Páscoa, nada mais é do que a nossa própria vida, onde nós vivemos essa travessia do deserto em busca do Senhor que está do outro lado. E aqui passamos a nossa vida toda, muitas vezes com nossas chagas, com nossas doenças essas que o Senhor curava lá no meio do povo. O milagre aqui que São Mateus quer enfatizar é a primeira multiplicação dos pães, mas a palavra também diz que Jesus realizou outras curas, outras curas no meio daquele povo. E esse pão, que é o alimento físico daquele povo que ia em busca de Jesus, era o alimento para sustentá-los fisicamente a cada um deles, mas aquele povo não ia pelo pão. Jesus vai dizer em outro evangelho que eles vinham pela comida, pelo fato de Jesus ter multiplicado o pão, e Jesus oferece o seu próprio pão. Inclusive, foi o evangelho de ontem, Jesus é que é o pão da vida, E essa multiplicação dos pães, onde Jesus ele prova aos discípulos, mostra aos discípulos esse milagre, onde para muitas outras crenças, isso daqui não passa de uma metáfora. Para nós cristãos, é um milagre que Cristo pega aqueles 5 pães e 2 peixes e multiplica para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa palavra ela vem nos mostrar que cada um de nós, como andarilhos nesta terra, devemos sempre buscar o alimento da nossa alma. O alimento da nossa alma que é o próprio Cristo que se dá no pão. Mas para acreditar que Cristo é capaz de multiplicar, de dar essa graça, eu preciso ter fé e acreditar que aquele pão que eu comungo, aquele pedacinho de pão, é o próprio Cristo que se dá a nós. Outra reflexão que nós podemos fazer nesse evangelho é São João e São Lucas só tratam uma multiplicação dos pães, mas São Marcos e São Mateus dão 2 multiplicações dos pães, que era uma tradição da fé judaica comprovar repetindo a história, para provar que aquilo de fato aconteceu. Por que todos os evangelhos enfatizam essa multiplicação dos pães? Pelo fato simplesmente que foi um milagre e foi extraordinário? Não. Mas porque aquele momento Jesus mostrava para os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos, que deveriam ser os primeiros a acreditar de que ele era capaz de fazer tudo. Movido por compaixão, ele olha para o povo que tem fome de pão e multiplica o pão. Movido por paixão, compaixão, amor ágape, mais forte do que a morte, olha para a nossa alma que tem sede de Deus e dá o seu próprio sangue a cada um de nós. Esse é o Cristo que se dá no alimento para a carne, mas também se dá no alimento para as nossas almas. Que Deus nos dê a graça de continuar sim nessa caminhada no deserto sem medo.
sem medo de segui-lo até o fim, de buscá-lo. Pois o deserto se faz necessário na nossa vida. Se faz necessário porque no deserto nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Senhor. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos dê a graça de se manter firme. Ela que também atravessou o seu deserto, fugindo para que o menino não fosse morto. Cheio de incertezas, foram até o Egito, depois voltaram, mas ela também que viveu o deserto de toda a trajetória da vida do seu filho, mas que permaneceu firme até a cruz e depois da cruz até a sua ressurreição. Que Nossa Senhora também nos dê a graça de sermos perseverantes e seguirmos Jesus até o fim. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.